Salve, salve, galera. Começa agora o Olhar 360 Graus e eu, Davi Carvalho, ao meu lado, meu parça, Peu Russo. Parça, hoje mais uma gravação, parça. Salve, salve, galera. Agradecer mais um podcast aí, junto com o Davi, junto com o Emerson, nosso parceirão aí. E hoje a gente está aqui no Senfa. Você sabe o que é Senfa? Não sei, parça, explica aí. É Centro de Atiradores da Casa Verde. Centro de Formação de Atiradores. Aí, tá vendo? A nossa convidada vai nos ajudar. Como é que é? Centro de Formação de Atiradores. E agora eu vou apresentar ela, minha gente. Vaninha Penélope, atiradora e instrutora de tiro olímpico. Obrigado, Vaninha, por doar o seu tempo e bater um papo com a gente. Obrigado, eu. Muito obrigado, hein, Vaninha, por participar. E agradecer também ao Senfa, né, que você aprendeu que já é, né, Davi? Agora eu já sei, né, parça? Agora você já sabe como que é bom estar perto de uma instrutora, né? Exatamente. Que cedeu aqui o espaço para a gente fazer e contextualizar, né, essa modalidade. Que muita gente, alguns vê pela TV, mas hoje a gente vai entrar a fundo para ver o que acontece, quais são os bastidores. O que é verdadeiramente o tiro olímpico, né, parça? Isso. E eu quero agradecer também ao Teixeira, obrigado, Teixeira, por toda a força aí da Pizzaria Premiata e parabenizar também hoje aniversário da cidade de São Paulo. 468 anos hoje, hein, parça? Parça, a gente tá aqui na Casa Verde, né, o berço do samba, né, parça? Com certeza, vai pegar um Vila do Samba depois? Daqui a pouquinho, né? Só gravar aqui com a Penélope e vambora, né? É isso aí. E aí, Vaninha, muito prazer, viu? Sou o Peu e hoje tem algumas coisinhas aí que a gente quer saber sobre essa modalidade. Uma delas, como que surgiu essa modalidade do tiro aí, contextualizando lá atrás mesmo? Atrás mesmo? Guilherme Paraense, né, foi a nossa primeira medalha olímpica do tiro esportivo, fez 100 anos da medalha do Guilherme Paraense ano passado. E começou assim, né, começou com os militares, né, porque era quem tinha mais acesso aí ao armamento para poder competir e treinar. E aí depois veio aos pouquinhos sendo aberto para os civis, se bem que no tiro olímpico ainda é um esporte muito militar, já tem muitos militares. Nós somos hoje 10% só de civis no tiro olímpico. Entendi. Começou com os militares mesmo. Mas os militares vêm da época tipo de sniper ou não? Era todos os militares que... Não, todo militar atira, só que tem militares que atiram muito bem, então esses são selecionados para representar o país. Eles vão para os Jogos Militares, né? E depois para representar o país nos Jogos Olímpicos. São normalmente militares. E como é que surgiu o tiro olímpico na sua vida? Então, a minha vida foi um delayzinho. Comecei o tiro olímpico com 35 anos, né? Para um atleta é uma idade tardia para começar qualquer esporte. Mas surgiu sem querer. Na verdade, eu busquei uma atividade como hobby e eu comecei a atirar e o dono do stand na época olhou e falou, você tem muita facilidade, você deveria investir seu tempo nisso. E eu já casada, com filho, eu falei, não, atirar profissionalmente agora, 35 anos. E aí uma das atiradoras do clube ficou grávida, eu fui para fazer a equipe, para tampar o buraco, né? E aí eu comecei a me destacar e comprei uma pistola de ar que é olímpica para brincar, que é chumbinho, e aí fui para o Campeonato Brasileiro, me coloquei bem, fui no ano seguinte, me coloquei melhor e virou uma paixão, na verdade, né? E tô aí, estamos aí brigando hoje. E o dia a dia de treino, como é que funciona? O dia a dia é solitário, né? Um esporte muito solitário, porque você faz sozinha e é um tipo de esporte que você não pode treinar uma vez por semana. Se você treinar uma vez por semana, você não vai ser nem médio, né? Então, é um esporte que você tem que treinar todo dia. Então, já começam as dificuldades daí, porque você não tem um stand disponível todo dia para estar treinando. Aí você tem que criar coisas, você tem que descobrir fazer tiro em seco na parede, sem munição, você tem que criar uma resistência muscular. Então, aí você tem que começar a investir em uma série de outras atividades paralelas para poder se manter em nível de competição. E é um esporte caro? É um esporte que você tem que investir muito dinheiro? Olha, o tiro olímpico... ele não é um esporte caro para se manter, ele é um esporte caro para você começar, porque uma pistola de ar, ela não tem nenhuma empresa brasileira que fabrique, são todas importadas, você não tem nenhuma loja brasileira que revenda esse equipamento, o único jeito é você comprar uma arma usada de alguém ou pedir para alguém trazer, algum atirador trazer para você. Então é uma arma que hoje é uma média de, você pega uma arma usada hoje de 7 a 10 mil reais, uma arma dessa. Então, não é uma coisa que todo mundo tem acesso, né? Caro. Só que depois que você está praticando, ok, porque aí você gasta uma lata de chumbinho, custa
R$50. Então é ok, para você praticar não é caro, mas para você começar é caro. E os atletas são unidos desse esporte? Na verdade, como é um esporte individual, né? Agora você tem algumas provas mistas na Olimpíada, mas é um esporte individual, são poucos e assim todo mundo quer ser o primeiro, né? Como em qualquer esporte, ninguém quer ser o vice, ninguém quer ser o segundo. É um esporte que ou você é o primeiro ou você não é nada, como em todo esporte, né? Então ninguém lembra do vice-campeão de alguma coisa. Então é uma coisa que é unido até que ele não se sinta ameaçado. E você estava falando da pistola aqui, essa é de chumbinho, né? E a outra? A outra é uma pistola 22, também olímpica, é uma arma de fogo. Aí você já cai em outros embates, né? Porque para começar, que hoje o preconceito da arma de fogo no país é muito grande, né? Essa divisão aí, até por questões políticas que nós não vamos entrar nesse mérito nesse momento. Mas assim, a arma de fogo é uma coisa cultural. Você pega na Europa, você tem atiradores de arma de fogo criança. Pistola de ar comprimido, você tem crianças de 6, 7 anos na Europa que já praticam. Sim. E no Brasil isso não é incentivado porque existe essa política contra o armamento, né? E particularmente eu acho que é uma discussão até que é legal levantar uma bandeira dessas, porque assim, a arma é uma coisa muito difícil, né? Não adianta ter uma política armamentista porque é cara, porque o processo de conseguir obter uma arma de fogo legalmente hoje é muito difícil. Então assim, eu acho assim, você gosta, eu respeito, você pode ter. Você não gosta, eu também respeito, você não precisa ter. Sim. Então não tem que ficar, ninguém tem que ficar discutindo isso. Sim. Quem quer tem, quem não quer não tem. Não é uma coisa que falar assim, se tiver arma todo mundo vai se matar. Não é real. Os homicídios depois dessa liberação das armas caíram 26%, tá? Comprovado. Então, e será que a população tem uma identidade assim, fala de arma, já associa com violência? Com certeza, com certeza. Infelizmente, esses 12 anos aí que a gente ficou nessa política desarmamentista, a gente teve uma regressão. As pessoas que nasceram nessa política, elas já associam que arma é coisa de bandido. E não é verdade, é como um carro. Você tem muito mais morte por acidente de carro do que por acidente de arma. Porque tem muito mais carro, claro. Então, é cultural, na verdade, né? Eu acho que a gente teve uma cultura desarmamentista de muitos anos que não vai recuperar em 4. A gente vai precisar de mais 12 para conseguir. Para as pessoas entenderem que isso não é por aí, né? Não é violência, é um esporte só. Entendi. E você falou das crianças, né? Acho que nos Estados Unidos, né? De 5, 6 anos. Europa, Alemanha, todos os países, Índia, até na China o pessoal atira ar comprimido. Sim. E o que essas crianças fazem já para ter acesso? É o país que, né? É a cultura, na verdade. É a cultura, né? Você pega um pai que leva um filho e uma filha para o stand de tiro da mesma maneira. Ele não discrimina porque é mulher que ela não pode pegar uma arma. No Brasil, a gente tem 2 problemas. A gente tem a cultura desarmamentista e a gente tem a cultura que mulher ainda precisa ficar em casa, que mulher ainda... que o homem tem que prover, que o homem tem que sair. Infelizmente, essa cultura do machismo ainda é muito forte no Brasil, né? Então, a gente tem esses 2 problemas. Na Europa, não. Na Europa, a arma é uma coisa que todo mundo tem em casa. Todo mundo tem. Nos Estados Unidos, mais ainda do que na Europa. Mas você pega hoje... Qualquer atleta juvenil, você não tem atleta juvenil brasileiro. O cara que tem acesso a uma arma, a menina que tem acesso a uma arma, é depois do exército, é depois que ela já é maior de idade. Então a gente perde muito com isso. No esporte a gente perde muito. No seu círculo de amizade tem mais homem ou mulher que pratica tiro olímpico? A gente tem muito mais homem que pratica o tiro. O tiro olímpico, que é o tiro assim, que é a minha especialidade, a gente já tem bastante mulher e eu, por exemplo, dou aula para 3 meninas, 3 crianças, uma de 9, uma de 13 e uma de 14 anos. Então, assim, a cultura desses pais é uma cultura diferenciada. São pais atiradores, que as crianças, as meninas gostavam de tiro. Ai, minha filha criança vai atirar de fogo? Não, ela pode atirar de chumbinho. Tem uma professora que ensina tiro olímpico, a Vânia. Eu tenho alunas crianças mulheres hoje, né? Então, é uma coisa que vai mudando devagarzinho. A gente tem que ir plantando sementinha. Isso. E a iniciação sempre vai começar pela essa arma de chumbinho? Como é que funciona essa iniciação aí? A iniciação para adultos, normalmente o adulto ele não quer arma de chumbinho, ele quer dar tiro, né? Ele quer a emoção da pólvora, do disparo. Então a gente faz um curso de iniciação de arma de fogo, né? Eu começo atirando com 22, 38, 380 e atira com todos os calibres. Para a criança, a gente já vai no chumbinho, porque pela nossa legislação,
Você só pode ter acesso a um stand de tiro, uma arma de fogo a partir de 21 e só pode comprar arma de fogo a partir de 25 anos. Ainda é essa a nossa legislação. Então, a gente vai para o ar comprimido, porque a técnica é exatamente a mesma. Alça e massa, acionamento lento, follow-through. Então, a técnica do chumbinho e do fogo é a mesma. E é essa arma aqui que usa na iniciação ou essa arma aqui vai usar no tiro, na modalidade mesmo, quando chega... Essas armas são nível, né? para quem compete, são armas de tiro olímpico. Para quem vai para uma iniciação, vai usar um revólver tradicional, uma pistola tradicional. Essas são armas para competição. Você quer mostrar para a gente aí? Vamos mostrar. E essas armas aí precisa ter registro também ou não? Essa não. Essa arma aqui é uma pistola de ar comprimido, né? Isso aqui é um cilindro de ar comprimido que a gente abastece. Aqueles tipo cilindro de mergulho, a gente abastece. Você dá mais ou menos uns 100, 120 tiros por abastecimento. Então, ela é alimentada 1 a 1, né? Aí você tem o mesmo esquema de uma arma normal. Alça, massa, acionamento de gatilho, tudo igual. Só que você coloca o chumbinho 1 por 1 aqui. Esse é o funcionamento de uma pistola de ar. Tá? E a pistola de fogo é a mesma coisa. Só que ela é mais pesada, né? De aço e tal, que ela tem um disparo de fogo mesmo. A gente insere um carregador com 5 disparos aqui. As armas estão com safety flag desmuniciadas e em segurança. Para deixar claro aí para os seguidores de vocês. Então, a gente insere um carregador aqui com 5 munições, alimenta e dá 5 tiros na sequência. Essa é uma munição de 22, munição de fogo circular, não tem espoleta. E o chumbinho, que eu não mostrei. Esse aqui. Ajuda aqui. O chumbinho é um chumbinho de 4,5. É uma munição bem tranquila, mas isso aqui machuca. Isso aqui não pode ser disparado em pessoas. Essa é igual aquela espingarda de chumbinho? Mesmo esquema de uma espingarda de chumbinho tradicional. Mas a pressão que ela sai é 200 bar, é uma pressão bem grande. Essa a gente conhece porque tinha um senhor lá perto de casa onde jogava bola. Aquelas espingardinhas que quebrava a bola, né? E ele não gostava que a molecada jogava a bola. E descia a espingardinha de chumbo lá, e os moleques já chegaram a tomar, né? Tomou o chumbinho. Tomou? Tomou. Eu não tomei, né? Entra na pele, machuca mesmo. Machuca de verdade, viu? Você falou na questão da idade, as crianças, elas chegam a alto nível com mais ou menos com quantos anos? Começando de 5 a 7 anos. Uma criança que começa com 6, 7 anos, quando ela tem uns 12 anos, 13, ela já está no rendimento de um atleta de alta performance já. Tanto é que hoje, se você pegar as provas internacionais, quem quiser acompanhar da ISSF, que é o nosso órgão internacional do tiro, você pega meninas de 15, 16 anos atirando igual a performance das meninas de 20 e poucos. Elas já têm um índice de aproveitamento muito grande. O que elas não conseguem muito novinhas é a estabilidade muscular, porque essa prova é feita com uma mão só. Então, quando a criança tem 10, 11 anos, ela não tem essa estabilidade muscular para segurar. A arma pesa 1,1 kg, 1,2 kg mais ou menos. Então, ela não tem dessa estabilidade muscular. Mas aí, a partir dos 14, já está formadinho, aí já começa, vai embora. Entendi. Já fica mais fácil. E para chegar a esse caminho aí, né, tem o tiro olímpico, mas para chegar até a Olimpíadas, né, tem muita gente que fala, como a gente vê aqueles atiradores, e lá dentro da Olimpíadas tem várias modalidades do tiro, sim, né, tem algumas... o caminho inicia, depois ele vai para uma seletiva, como que funciona para ele estar no nível, para chegar no... Em princípio, ele começa a treinar num clube, né, ele se associa a um clube, aí ele tem que se federar no seu estado, tem uma federação que é estadual, seja o estado qual for. Tem estados que não tem federação, então o estado vizinho engloba estados que o tiro não é muito difundido ainda. Depois que ele se federa, ele se confedera. Para você se confederar, você tem que ser federado do seu estado, né? Se confedera e aí ele começa a competir, né? Então ele pode competir no seu estado, mas as provas estaduais elas são importantes para a formação do atirador, para elevar o nível, mas elas não são primordiais para que ele possa competir em outras provas. Aí, as etapas do brasileiro, sim. Você vai para o campeonato brasileiro, participa das etapas, e na final, a final do brasileiro, todos os atletas obrigatoriamente têm que ir para o Rio de Janeiro e fazer a prova juntos, que é uma prova centralizada, a prova final. Né? É daí que sai o Bolsa Atleta, é daí que saem os ranking qualidade, que a gente fala, tem que ser provas presenciais, não pode ser essas provas online que a gente faz durante o ano.
Então, do ranking qualidade e das seletivas saem os atletas que vão representar o Brasil no Pan-Americano, nas Copas Internacionais. E algumas Copas Internacionais do Pan-Americano, do Odessur, são dessas provas que saem as vagas para a Olimpíada. Então, isso já está pré-determinado pelo COB, quais serão as provas e quais os critérios que vão levar os atletas até lá. Então, às vezes tem um atleta que foi bem o ano inteiro, chegou na seletiva ele foi mal. Não vai, perdeu. Então, as provas de seletiva, normalmente, elas são 2 provas, não é uma prova só. A gente vai para o Rio ficar 5 dias e faz 2 provas de cada modalidade, vale o melhor resultado, né? E aí você é convocado a partir daí. Sim. E mesmo que falar assim, ela fez o melhor resultado da seletiva, mas não atingiu o índice mundo, não vai. Essa convocação é como se fosse um treinador, o treinador que convoca o atleta? Na verdade é a confederação que convoca. A gente tem um técnico que acompanha, tem lá os funcionários da confederação que acompanham para ser um resultado lícito, alvo eletrônico, é tudo muito, muito às claras, assim, vamos dizer, né? Não tem tapetão, no tiro não tem essa parada, no tiro Tiro é resultado, certo, né? É resultado, é ponto. E aí você fala, mas, é um ponto, às vezes, de diferença, às vezes são centésimos de ponto. O Felipe voou no Rio 2016, perdeu o ouro por 0,1. Nossa. Então, assim, milésimos de pontos. No alvo eletrônico, você tem um tiro lá 10,8, 10,7, é o detalhe do detalhe. A respirada que o cara deu diferente mudou. Tem o tiro perfeito? Tem o 10,9, é o tiro sonhado. Depois vou mandar uma figurinha do meu 10,9 na final. A gente fez até uma figurinha. Isso você falou do caminho, né, para a pessoa chegar numa Olimpíada. Isso, alto rendimento. Agora a gente fala um cara que está escutando o podcast aqui, Olhar 360 graus. Está lá o Davi, está o Emerson, está escutando, vai falar assim, Peu, como é que eu faço para começar a dar uns tiros aí e tal, não sei o quê, eu gosto de tiro, eu vejo aquele filme de bang bang na televisão, eu quero começar a dar uns tiros. Como é que eu faço aí, Vaninha? O ideal é procurar um stand de tiro, fazer um bom curso de iniciação. Aí eu falo esse negócio de comprar lá no Peixe Urbano, que nem tem mais, né? Que é atualizado. Comprar nesses grupos da vida, e falar assim, vou comprar lá, vou pagar 200 conto, vou dar 50 tiros, já estou atirando. Não existe. Isso aí é bobagem, porque eu não condeno, porque os clubes precisam sobreviver, né? Mas você não vai aprender a atirar num curso de 2 horas dando 50 tiros. Então, procura um bom curso de iniciação. Se quiser, pode me procurar. Eu dou esse curso de iniciação. 4 horas de curso, 2 horas teóricas, 2 horas práticas. Aprende a atirar e manusear arma com segurança, regras de segurança. Porque o principal desse esporte é a segurança. Porque é um esporte, não é tricô, né? Não vai furar o dedo, você pode se matar. Então, aprende a fazer com segurança. A partir daí tem que treinar e aí tem que descobrir o que gosta, porque às vezes o cara é de arma longa, o cara é de arma curta, o cara é do ar comprimido, o cara é do prato, o cara pode descobrir dentro do tiro, a gente tem várias tribos, né? O cara é do IPSC, que é o tiro prático, então o cara vai descobrir de acordo com a vocação do cara e com quanto ele tem para gastar, porque aí o céu é o limite, né? E faz exame psicológico? Faz exame... Então, aí vamos lá, para você se tornar um atirador esportivo, você tem 2 formas, na verdade, de adquirir uma arma, pela Polícia Federal e pelo Exército. Para você se tornar um atirador esportivo é pelo Exército. Você vai fazer um cadastro que chama certificado de registro, onde você precisa fazer um laudo psicológico, um laudo de tiro, que esse curso vai te dar base para você poder passar no laudo de tiro. Tem que passar, não tem jeito. Não tem um jeitinho brasileiro. Não tem um jeitinho brasileiro, tem que ir lá fazer a provinha escrita, fazer a provinha prática. E aí você vai ter que apresentar todos os seus documentos, são puxadas todas as suas certidões, não pode ter antecedentes criminais, o Exército não libera de jeito nenhum. Mesmo que fala, faz 20 anos, beleza, manda baixar, porque se não manda baixar e aparecer, não sai. E tem que ser sócio de um clube de tiro, porque o Exército vai entender que você é um esportista, a partir daquele momento. Aí você pode adquirir as suas armas, mas para ser um atirador esportivo você não precisa ter arma. Você pode fazer seu cadastro, você pode ser sócio de um clube e utilizar as armas do clube para treino. É que depois que você se apaixona, você quer ter a sua, né? A sua regulagem, o seu jeitinho, botar seu adesivinho lá, tal. Você quer fazer uma coisa com a sua cara. E isso de ir no Exército, tal, é muito burocrático? Quanto tempo leva isso aí para... Olha, um certificado de registro hoje, mais ou menos 60 dias para sair. Assim, se a pessoa entregar todos os documentos, não tem por que enrolar. A gente fala que é um processo burocrático porque o consumo de arma no Brasil no último ano aumentou em 3 vezes.
Então, com a flexibilização da documentação. Então, na verdade, o sistema do Exército, que é o SysDcorp, não está dando muito conta, eles estão atualizando a todo momento. Mas a tendência, eu acho que é estabilizar agora, né? A pessoa se acostuma com o volume e vai embora. E é o mesmo caminho, tipo, uma pessoa vai ser um atirador, um atleta, e a pessoa que tem um porte de arma também, ele tem que passar por esse mesmo processo do O Exército? processo é para todo mundo. Se for Exército, o processo é para todo mundo igual. Tanto para eu ter uma arma olímpica, essa pistola 22, que é uma arma de fogo, como para eu ter 5 Glocks. O processo é exatamente o mesmo, né? Só que se você quiser o porte de arma, aí é via Polícia Federal. Aí você tem que ir fora, comprar arma e registrar lá, e todos esses pré-requisitos tem que pedir o porte. E você tem que demonstrar para o delegado a efetiva necessidade de você ter o porte. Para que você quer portar uma arma 24 horas por dia, né? Aí ele vai dizer se sim ou se não. Normalmente, para civil, é não. E no Exército é legal porque você tem o porte de trânsito, que você pode transportar a sua arma municiada entre a sua casa, o seu local de prova, o seu local de treino. Então, você pode transportar arma municiada. Vânia, o cara vai transportar uma arma municiada para quê? Para se defender? Não, é para defender a arma. Oi? É para defender a arma. A lei diz o seguinte, que você pode transportar arma municiada para não deixar o bandido roubar a sua arma. Sim, você está andando com um produto de R$10 mil, né? Então, na verdade, é para a arma de fogo não ir parar na mão do bandido. A arma legal, a arma do cidadão de bem, né? Então, essa é a lei, é o que diz a lei. Mas caso aconteça uma eventualidade dessa, aí ele tem que ir na Polícia Federal, porque está tudo registrado, né? Não, na verdade, se acontecer uma eventualidade dessa, é Exército. Quem vai te atender é a Delegacia Civil, né? Então, o delegado vai pedir os documentos da sua arma, vai verificar se você estava no trajeto ok, que você podia estar, mas você vai responder do mesmo jeito. Tá? Tudo bem, é legítima defesa, você está com documentos, está tudo ok, mas normalmente o que acontece é assim, se o delegado for bacana, ele vai apreender a sua arma para averiguação e vai te liberar. Se o delegado entender que você estava fora de percurso, ele pode inclusive decretar a sua prisão por porte ilegal de arma. Estava alcoolizado, estava fora do percurso, estava fora de horário, ele pode decretar a sua prisão. Tem vários casos aí no Instagram para o pessoal pesquisar, casos que deram certo e casos que não deram tão certo assim. Mas, se for atirador e se tiver tudo certo, liga pra gente que a gente indica os bons advogados. Entendi. Mas mudando de assunto agora, deixa eles aí. Cada um quer dar um jeitinho brasileiro, né? Pô, parça, tô vendo a revista aí que você ganhou, parça. Você viu só? Aqui é a revista Destaque, ó. De Arujá. Revista Destaque de Arujá. De Arujá, ó. Aí, Destaque parça. de Arujá. Mostra aí o que tá acontecendo nessa revista aí, parça. Quero saber. Tá escrito assim, uma manchete aqui na página 42. O mundo do tiro tem uma estrela arujaense. Arujaense. É difícil, né? Arujaense. Opa! É. E como é que foi essa participação nessa revista aqui? Eles te deram... Então, essa revista Destaque é uma revista antiga lá da cidade de Arujá, onde eu morei muitos anos. E, assim, a maioria das pessoas, como Arujá é uma cidade pequena, né, me conhece, sabe aí do meu esporte. E a Maria Estevo, que é uma das diretoras da revista, me convidou para fazer essa matéria aí sobre o tiro esportivo. E foi bem legal, porque Arujá agora tem um clube de tiro também, né? Então, o pessoal está super interessado, ligaram, perguntaram. É justamente para desmistificar essa parada do tiro é coisa de bandido, do tiro é coisa de homem. Ela falou, nós vamos botar uma atleta, que é uma mulher, que é do tiro e que é instrutora. Então, assim, não tem nada a ver, é uma paixão, realmente o tiro é uma paixão. Uma dúvida aqui. Vamos lá. A unha toda pintada aqui interfere alguma coisa, não? Então, Atrapalha? isso é uma coisa que bastante gente me pergunta, até por causa do nome, né, Vaninha Penélope, por isso que você usa o protetor cor-de-rosa, que você pinta a unha. Então, eu sempre fui uma mulher muito vaidosa, independente do tiro. Tem atiradoras que usam unha curta, que não pintam unha, mas isso não interfere em nada, né? Eu gosto de atirar, mas eu continuo sendo menina. Tá tudo certo. Sim, porque é um esporte que a pessoa vai ver você na rua e vai identificar, né? É um esporte que, assim, é meio masculinizado, assim, porque o pessoal assimila a arma ao homem, né? Mas não tem nada a ver. A mulher concentrada, ela atira melhor que o homem normalmente. E você falou isso um pouco de concentração. O tiro, né? A gente fez um programa aqui também com um atleta do dardo, né? Diogo Portela. Mandar um abraço aí pro Diogo aí. Lá em Londres, né? Que ele tá morando lá em Londres. E ele falou também que o dardo é um esporte solitário, né? Como
o tiro também é. E essa preparação de concentração, não sei se quando chega no alto rendimento, vocês têm esse tempo para cuidar da mente mesmo, porque depende muito do seu foco ali, né, da acuidade visual mesmo, você não pode errar, né, em momento nenhum. Quanto mais acerto você tiver, vai ser... O ideal seria, né, que a gente tivesse um programa aí multidisciplinar aí, que cuidasse dos atletas em todos os sentidos, né? Não só a preparação física, a preparação psicológica, enfim, nutrição, eles acompanham. Nutrição, teria que ter tudo isso. Infelizmente, nossos atletas de alto rendimento são muito poucos que têm toda esse acesso, né? A gente tem lá o pessoal que está no Rio tem um pouco mais de acesso, porque lá a gente tem uma estrutura melhor, mas o pessoal que está no resto do Brasil tem muito pouco acesso. Então, os atletas que estão espalhados, pelo menos no tiro, assim, o pessoal que tem que ir atrás de uma nutricionista, de um condicionamento, de uma meditação, de uma yoga, do psicólogo, muitas vezes, porque o tiro é isso. O tiro, você pode estar 80% treinado, trincando, o meu tiro é tudo 10. Se no dia tua cabeça der uma pirada, esquece. A gente brinca, a gente fala que é o tempo de foco, né? Você dá 3 tiros, respira, se você ouvir o celular tocar, se você pensar em qualquer outra coisa, perdeu. Então, aquela bobeada que você dá, que o tiro era um 10, foi um 7. Pronto, acabou tua prova. Perdeu 3 pontos no tiro. Em competição, assim, tem torcida? Ou fica mais no silêncio? Isso é uma coisa que para nós foi muito difícil. Porque como o tiro é um esporte de pouca visibilidade, porque tem poucos participantes no país, né, até por causa do custo e tudo, a gente sempre treinou em ambientes super silenciosos, né, super estáveis. Então você respira, você escuta a sua respiração, naquele silêncio. E de 8 anos para cá, desde o Rio, uma Olimpíada antes do Rio, acho que já tinha isso. A torcida está liberada, até Vuvuzela está liberada. Então, assim, você teve que se adaptar rapidamente. A gente tem um óculos, não mostrei para vocês, um óculos aqui que um olho é tampado para você ficar com o olho aberto e o outro tem essa íris aqui, né? E esse óculos ele tinha uma tampinha lateral e foi tirado por quê? Porque a gente não era fotográfico para Olimpíadas e para os Jogos. Eles precisavam fotografar pelo menos de lado e enxergar o nosso rosto, porque não dava para ver o rosto. Então tiraram isso. Então não tiraram pelo esporte, tiraram pelo fotográfico do processo, né? E inseriram barulho. Então hoje todas as provas, o pessoal bota rock para tocar, bota música para simular, porque a gente tem que aprender a se concentrar independente do mundo. Então, muitos atletas do ar comprimido passaram a usar aqueles abafadores do fogo para isolar o barulho e para se concentrar melhor, porque a concentração é essencial. É o princípio da especificidade, né? Se tem, né, torcida, o atleta tem que treinar com barulho, né, e se concentrar já naquele... chegou ao ponto de eu estar numa final de uma seletiva lá e o pessoal começar a gritar e eu, no intervalo, abaixar e falar assim... Tipo, tava me gritando meu nome, isso e aquilo, daí eu me desconcentrei. Aí um olhou pro cara, falei, eu preciso acabar essa prova. E você falou também, né, nos bastidores aqui pra gente que você é engenheira, né? Sou. E como que faz para conciliar engenheira com ser atleta? Infelizmente, no Brasil, o atleta não consegue viver só do esporte, né? Na verdade, eu sou engenheira da vida inteira, desde os 21 anos que eu me formei. E aí o tiro entrou na minha vida aos 35 e eu continuei meio que tocando tiro no hobby e tal. Quando o tiro começou a ficar um pouco mais profissional, que precisou demandar um pouco mais de tempo meu de treinamento, que não era só 2 vezes por semana, eu falei, eu preciso dar um jeito nisso. Aí eu virei instrutora de tiro, né? E aí eu comecei a ensinar alunos e ganhar algum dinheiro com isso, claro. E comecei a fazer documentos de armas também. Então eu comecei a englobar outras coisas no tiro. A minha pretensão, né, é viver só do tiro, que é o que eu amo fazer mesmo. Eu gosto da engenharia, graças a Deus sou uma profissional boa no que eu faço, mas a minha paixão é o tiro. Então a minha pretensão aí para no máximo 2 anos é largar a engenharia e ficar só com tiro. Para a pessoa entrar nesse esporte, tem que ser pela mentalidade, né? Então o pai fala assim, vamos lá, filho, vamos conhecer. Ou ele já é atleta, né? Ou já gostar, né? A gente teve alguns atletas, até uma dica aí para o pessoal mais jovem, que vieram do pentathlon. Porque o tiro é uma das coisas do pentathlon, né? Bicicleta, corrida, natação e tiro. Então teve alguns atletas que se descobriram no tiro por causa do pentathlon. Atletas militares, né? Então... é uma dica aí, mas eu acho assim, se a criança tem
predisposição para tiro. Eu tive um pai que me procurou, que foi naqueles coisas de shopping, sabe, airsoft. E o filho brincou, a mãe brincou, o pai brincou e a filha arrebentou. Aí ele falou, ela já tem um instinto para o tiro. Aí me procurou, falou, você não quer treinar minha filha? Eu falei, tá bom. A menina veio e fez um teste comigo. Eu falei, caramba, a menina pegou a arma, nunca viu, 14 anos já meteu tudo dentro do preto. Eu falei, caceta, né? Tem facilidade. Aí o pai comprou uma pistola de ar e ela está treinando comigo hoje. Entendi. A gente vai fazer o teste depois, hein, parça? Vamos fazer o teste. Aí eu quero ver, hein? Vamos postar a pizza lá no Teixeira hoje? Aí não tem como correr, né? E vamos levar lá pro Teixeira lá, para ver, ó. Tem alguma pergunta aí, Emerson? Tem sim. A Adriana está perguntando aqui qual foi a sua motivação para começar a competir em tiro olímpico. Então, o tiro olímpico veio meio que natural. Na verdade, eu atirava de revólver 38 a 25 metros. Eu fui bicampeã brasileira de revólver 38 a 25 metros. E aí um dos meninos na brincadeira lá, vamos falar sério, porque ele é um atleta, ganhou Sul-Americano, ganhou Copa Mundial, Stênio, um dentista, amigão meu, um dos responsáveis por eu estar no tiro olímpico hoje. E ele falou assim para mim, você tem que atirar comprimido, o tiro olímpico, essa que você está fazendo aí, duelo, isso aí não dá nada para ninguém. Aí eu falei, mas eu gosto. Ele falou, mas experimenta aqui. Peguei a arma dele, o cara era sumidade no assunto, mas era meu amigo de stand, né? Peguei a arma dele, deu uns tiros e falei, brincadeira, que você nunca atirou com isso. Eu falei, não, nunca atirei. Eu comprei uma arma disso, se dedica, você tem facilidade. E eu, meu caro, na época, um revólver custava R$2,5 pau e uma pistola de ar custava 5 mil na época. Eu falei, você tá louco? Aí eu brincando, comendo uma pizza lá, tomando uma cerveja com ele, falei assim, tá bom, eu pago 5 de 1.000. Ele falou, tá bom. Eu nunca achei que ele ia aceitar, foi na brincadeira mesmo. E aí eu comecei a treinar e achei muito difícil. E eu falei, não, eu sou tinhosa, eu sou teimosa, né? E o esporte é isso, você tem que teimar com ele, você tem que brigar, você tem que correr atrás. Eu falei, não, eu vou tirar isso daí. Eu fui para o Rio, numa final, eu era categoria B, ainda não pontuava nada, fiquei em primeira da categoria B, no ano seguinte eu estava na A, lá embaixo, fui para o meio e aí fui indo. Estamos aí competindo há 10 anos. São quantos disparos na prova? Hoje são 60 disparos. Quando eu comecei a competir eram 40, hoje são 60 disparos em 1h30 se for alvo de papel e 1h15 se for alvo eletrônico. E esses aqui são seus alvos, né? Esses aqui são... esses daqui são alguns alvos. Tem um furinho bem juntinho aqui no meio. Mas aí você atirou ou você furou com... Foi com a caneta Bic. É que a gente acho tava que a caneta chegando... Bic é maior, né? Meu Deus do céu. Olha, Emerson, olha o estrago que a mulher faz, hein? Na verdade... Quantos metros aí, Vanessa? A prova é realizada a 10 metros. O nosso alvo tem 17 por 17. O nosso área preta tem 6 por 6. Né? Tem 6 de diâmetro, vamos falar assim. E atleta de alto rendimento tem que atirar do 9 para dentro, né? Que vamos falar aqui que são 2,5 centímetros aqui. Nossa. Se você atirar daí para fora já não é alto rendimento. Então tem que estar bastante concentrado. No caso, pessoas que usam óculos podem usar no dia da prova? Pode usar. Na verdade, esse óculos aqui, né, depois que a gente passa dos 40, ele tem uma lente corretiva. Para meia distância, não é nem para perto nem para longe, é para meia distância, do olho direito. Para você ter noção, o nosso melhor atleta aí do ar comprimido, que é o Felipe Fu, tem 7 graus de miopia. Então, quer dizer, o problema visual, você tendo uma lente corretiva, não te impede de praticar o esporte. Entendi. Tem gente que fala, não enxergo nada, como é que eu vou tirar? Põe seu óculos e vai. E seria um esporte para todos, o tiro? Um esporte que... É um esporte para todos. Onde o magro pode ir, o gordinho pode ir. O magro, o gordo, o baixinho, o altinho, o orelhudo, o branco, o preto, cadeirante, mulher, homem, tem. cadeirante. Tem. Hoje eu estou treinando 2 para-atletas. Um não está em competição ainda, comecei a treinar agora, esse ano. E terei uma para-atleta que já é atleta de competição. E os para-atletas eu faço esse trabalho voluntariamente. Que lindo. E a gente acha o pênalti, lá vai cobrar o pênalti, o gol daquele tamanho. e erra ainda, né, parça? Caramba, você vê? parça, isso aqui. Vamos fazer o teste depois, hein? Eu quero ir pra lá já. E qual foi sua maior dificuldade aí, desde quando você começou a praticar o tiro? E se ainda existe muito preconceito no fato de você ser uma mulher também a praticar esse esporte? Olha, o fato de ser mulher, quando você fala para qualquer pessoa, homem ou mulher, que você é atiradora, a pessoa já te olha estranho. Fala assim, você é o quê? Como?
atiradora, tipo, já imagina você bandida na favela querendo detonar todo mundo, né? Então tem o preconceito da arma e tem o preconceito de ser mulher, sim. Seria bobagem eu falar que não, porque é um esporte ainda bem masculino, né? Mas, assim, acho que quando você gosta, quando você ama o que você faz, não tem... Eu já dei curso para 10 homens de iniciação na mesma sala, e que 2 me conheciam e o resto não. Mas eu ouvi a seguinte frase: você nos trouxe para fazer um curso de tiro com uma mulher? Então, assim, você vê que a pessoa que está indo aprender já está esperando que vai ser um homem. Para a pessoa já é certeza que vai ser um homem que vai estar lá. Então é legal, porque assim você desmistifica, entendeu? Você fala assim, é para todo mundo, sim. Eu já dei aula para um médico de 75 anos, já dei aula para várias senhoras de mais de 60 anos, então é para todo mundo. E que atiravam bem, viu? Não é de brincadeira, não era só para fazer o curso, atiravam bem. E hoje as aulas acontecem de que dia, as suas aulas? Então, os cursos de iniciação, eles podem ser pré-agendados qualquer dia, qualquer horário, a gente só tem que cruzar a agenda. E aulas eu dou todos os dias, quase todos os dias da semana, né? Hoje eu saio daqui, vou para um clube na Lapa, eu dou aula aqui também, eu dou aula em Guarulhos, eu dou aula na Vila Maria, eu dou aula em vários clubes. E tem alguma restrição? Alguém fica com problema na mão ou não? Não. Ficava assim, não? Na verdade, eu tenho alunos que tiveram problema ósseo, né, osteoporose, esses negócios que começaram a tirar com a outra mão, que a paixão do cara pelo tiro era tão tamanha que ele aprendeu a tirar com a outra mão. E é muito difícil ter essa facilidade assim? Eu sou destro e depois ir com a esquerda? Então, treino, tudo é treino. Eu tenho uma aluna canhota que hoje atira com as 2 mãos, que ela quis fazer esse treinamento. Na verdade, você treina a outra metade do cérebro, né? Uma metade do cérebro ocupa o lado direito, a outra o esquerdo. Então, você treina a outra... É possível. É que você já tentou escrever se é destro? Sou destro. Já tentou escrever com a esquerda? Já. É uma desgraça, mas dá para muito escrever. Dá. Se você pegar um caderno e todo dia escrever uma folhinha, você vai ver que depois de um ano você tem outras habilidades de outras coisas. É maluco isso. O simples fácil de você escovar o dente só com a sua mão não dominante, já vai estar aguçando o seu cérebro. Sim, né? Você desenvolve o seu lado criativo. A gente faz esse trabalho. Aqui na aula de futebol, a gente também trabalha a perna esquerda também. Aí a gente Precisa, o tênis, isso aí. Precisa ir amanhã. E no tiro, vocês têm essa preparação? Você está falando um pouco aí das áreas do cérebro. Tem alguma especificidade assim de trabalhar as áreas do cérebro, assim como? Na verdade, hoje existem alguns estudos, né? Tem até uma pessoa bem específica que é do tiro, que trabalha essa parte de neurofeedback, que a gente fala que ativa o córtex frontal do cérebro, porque é aquele momento que você dá aquela limpada para você focar no tiro. E são estudos, na verdade, né? Eu conversei com algumas pessoas que fizeram esse treinamento aí de neurofeedback. Algumas falaram assim, para mim foi muito bom, e outras falaram assim, para mim nem um ponto a mais. Na dúvida, treina. Então, assim, funciona para quem acredita. Eu encaro dessa maneira. Também. Que o cara que vai e fala, não, isso vai dar certo para mim, acredita, se entrega para aquilo. Mas tem o pessoal a gente fala que é da escola antiga, né, que, vai e treina. Você ia treinar 100, treina 200. Doeu o braço, acorda de madrugada e treina mais um pouco. A gente fala no dia a dia, nos serviços, né? Quando você chega no serviço, você esqueceu um problema de casa. Quando você vai numa competição, dá para esquecer fechar um bloqueio e só focar no... É assim, eu comecei no tiro por conta disso. Porque era um momento que eu chegava lá, pegava a arma, botava na bancada e eu esquecia de tudo. Então, para mim, em princípio, foi uma terapia, né? Então, eu acho que por isso, talvez, que eu me entreguei tanto para o esporte, porque eu consigo desligar. Ali você se descobriu, tudo, né? Ali eu falo, acabou. Tudo que aconteceu daqui para fora. Agora eu não vou resolver nada, agora eu vou atirar. Alça e massa, concentra, dispara e vambora. Tá, e o quanto você se dedica, né? Você falou que faz o yoga, a meditação. O quanto você se dedica na semana para isso? O tiro? Nessas partes complementares aí da yoga, da meditação. Saúde mental. Então, o tiro é todo dia. O resto é de vez em quando. É assim. Ou quando dá? Não. Então... assim, preparação física, academia 3 vezes por semana. Eu não posso ficar sem malhar de jeito nenhum. Até porque, assim, o corpo precisa estar bem, né? Para o resto funcionar. O tiro é todo dia. Os dias que eu não vou para o stand, eu faço o tiro em seco em casa. E aí meditação faço, uma vez por semana, pelo menos. Todo dia você faz um pouquinho, mas aquele dia que você fala, hoje eu vou fazer. Então, você tem que fazer uma fisioterapia, porque
o braço detona muito, né? E é isso. E comer bem, nutricionista uma vez por mês, exames uma vez por mês, de tudo. Tem que estar alinhada, né? Você tem que acreditar e fazer tudo para fazer aquilo dar certo, né? Não adianta só você treinar e o resto tá bagunçado. A gente falou de muita coisa boa aqui, né, Davi? Gostei pra caramba, viu, muito pai? Bom. Mas eu quero fazer uma pergunta que todo mundo deve também estar se perguntando. Falou, pô, nesse todo percurso do tiro, já deu algum dia que deu merda mesmo? Falei, puta, esse dia com algum aluno, com algum instrutor, alguma coisa assim que envolvesse arma? Na verdade, assim, graças a Deus, eu nunca tive nenhum acidente com aluno, com arma de fogo, nenhum, porque assim, eu sou muito chata. Todo mundo que me conhece, que já trabalhou comigo, eu tenho instrutores antigos que trabalharam comigo assim, mas não precisa, você é muito preciosista. É vida. No detalhe, né? É no detalhe. Assim, deu uma bobeada, dançou. Então, assim, eu tive um acidente com arma de fogo, assim, que não foi culpa de ninguém, no comecinho da minha carreira, que estourou uma munição dentro do tambor do revólver, mas, assim, como eu estava em posição ok, ninguém se machucou, explodiu o tambor do revólver. Problema de recarga de munição. Foi o único acidente que eu tive com arma de fogo e foi eu comigo mesmo, então, ok. Eu não tive... O dia que dá merda pra mim hoje, como atleta, é aquele dia que você tá bem preparada tecnicamente, comeu direito, tá se sentindo bem, você chega lá e, de repente, no meio da prova, você desfoca, né? E acontece, né? Os momentos mais importantes que eu tive de conquista, assim, que eu falei, eu sou um atleta. Foi quando eu fui pro Sul-Americano, disputei lá em equipe, né? Ainda não era atleta em nível individual. E aí ganhamos, pódio, hino nacional brasileiro, sei lá, medalha e tal. E, aí você chora porque, é um momento muito especial. Passa um filme na sua cabeça de tudo que você fez. Passa um filme de tudo que você fez e, tipo, ninguém acreditava. Eu tô aqui contra a vontade de muita gente, porque você tem que tirar muita gente do caminho para conseguir chegar lá, né? Então, você tem que superar outros atletas. E quando eu fui para a Alemanha também foi um momento muito especial, apesar de eu não ter me colocado bem, porque eu era super jovem, assim, de maturidade, quando eu fui para o Mundial da Alemanha, que é uma das provas mais almejadas pelos atiradores do mundo inteiro. Você está lá com os melhores do mundo, né? Então, eu aproveitei muito estar lá com os melhores do mundo. Eu conheci as pessoas, eu tirei fotos. Eu atirei razoável, não foi uma prova boa, mas, assim, o lance de ter conseguido ir, de estar lá com os melhores atiradores do mundo foi muito importante, assim, na minha carreira. Você passou uma mensagem brilhante. Você descobriu o esporte aos 35, mas não desacreditou de você, né? Não, nunca. E eu ainda tô brigando, já tomei tiazinha, mas eu tô brigando. Não, sim, vamos lá, eu acredito. Para mostrar para as pessoas, para elas acreditarem nelas, né? Acredita que você pode, cara, você pode tudo. E se alguém te falar que você não pode, vai lá e faz, porque você pode, só você querer. O único limitante é você mesmo. Colocar pessoas como você, como instrutoras capacitadas na frente, só faz a pessoa crescer, né? Amém. E isso é o verdadeiro empoderamento feminino, né? Empoderamento da mulher, do querer mesmo, né? Você pode, você vai lá e faz, né? Você pode. Você venceu muita coisa para você estar aqui, né? Do outro lado, sim. Né? Atirando e tal, mas pelo que você gostava. Então você se identificou com isso, né? E hoje está ensinando outras pessoas. Sim, então sim. Faz um legado, né? Aquelas pessoas que vão atirar num outro dia, ele vai falar, eu sou professor. Eu vou até te falar rapidamente, que eu sei que a gente está no bico da navalha aí, mas eu vou te falar um cara que me ligou. Eu estava numa seletiva, no meio do ano passado, ele me ligou e disse assim, me indicaram você como atleta e tal, eu quero estar na Olimpíadas Paris 2024. Um cara que nunca tinha pego numa arma. O desafio. Eu queria rir, né? Mas eu falei, eu não posso desacreditar o sonho do cara. E eu estava no telefone, eu estava lá no Rio, numa seletiva. Falei, vamos fazer o seguinte, me liga tal, segunda-feira, que a gente vai marcar um horário, tal. Ele foi lá, no stand, ele fez um teste comigo, tudo que eu falei para ele, ele fez imediatamente. Ele comprou uma arma igual que eu tenho hoje, que é a arma de última geração, e ele treina todo dia, e, muito focado. E hoje ele é o meu aluno que mais pontua, ele tem meses de tiro. Então, assim, cara, o cara, ele quer ir para Olimpíadas e fim. E ele não é jovenzinho, ele é pai, ele tem filhos. Então, assim, na próxima vez que a gente se encontrar, com certeza eu vou estar sendo técnica desse cara na Olimpíada, eu tenho certeza. Seja. Eu não vou nem falar o nome dele aqui porque vai ser uma promessa. Sim. E a gente quer que você chegue mesmo, que você tem toda capacitação para isso, né? Você ama o que faz, então para você passar isso para o outro, acho que fica bem mais fácil, né? Com certeza, com certeza.
E aí, parça, vai aceitar o desafio ou não? Vamos aceitar o desafio. Agora a bala vai comer, meu. Ah, vai? Vamos lá, vamos lá. Então, ó, galera, aguarde aí que a gente tá indo lá pro stand. Quero hein? ver dos 3 aí quem que vai ser o melhor. Ixi, Depois eles vão mostrar os alvos pra Ó, vocês. Bora, vamos correr Dos o 3 desafio, aqui, quem perdeu hoje vai pagar a pizza, hein? Ó, Emerson. né? E paga 10 do abdominal também, não vai correr não, né? Come pizza e depois paga o abdominal. Vamos ver 10 quem... é pouco, né? 10 quanto? Fala aí, minha instrutora, quanto? Ah, no mínimo uns 30 pra valer, né? Tá aceito o desafio aí? Tá aceito, parça? 30? Tá postado, tá postado. Fechou, então tá fechado. Obrigado mesmo por doar seu tempo, Obrigada, por bater esse papo com a gente rico, gerar valor na nossa vida e na vida das pessoas, mostrar essa paixão que você tem pelo tiro, brilhante mesmo. Então, a gente agradece também imensamente o Emerson, o Davi, Vaninha, e principalmente quebrar, né, as barreiras da arma, né? Sim, Eu acho sim. que, né, esse podcast vem para trazer... É um objeto. Exatamente. É só um objeto. É um objeto e tem uma pessoa manuseando, né, que é capacitada para isso, né? E você trabalha instruindo as pessoas para elas que sejam capacitadas, né, e não usem a arma, né, em prol da violência. Sim, né? sim. E usam para um esporte, né? Pro esporte, é Então, isso aí. você quer deixar uma mensagem aí pro pessoal? Quer deixar uma mensagem? Eu quero agradecer vocês pela oportunidade de poder mostrar um pouquinho do meu trabalho, agradecer ao Senfa aí que cedeu as instalações pra gente. E o pessoal que tiver interesse no tiro esportivo, eu estou à disposição. É seguro, é para todo mundo e é vida, é terapia, é ocupar a mente com você mesmo. Eu acho que é se descobrir, mais que qualquer outra coisa. Exatamente. Show. Muito obrigado, hein? Obrigado, hein? Até o nosso próximo Olhar 360 graus. Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui no stand de tiro, no Senfa, aqui na Casa Verde. Fizemos um podcast aqui com a Vaninha, Penélope. E hoje a gente vai trazer um desafio aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Tá aqui, ó. A fera do tiro tá aí, ó. E hoje a gente vai fazer um desafio aqui, ó. Tá eu, Davi e o Emerson aqui, tá? Hoje, a gente vai atirar, né? Primeira vez que vamos atirar, né? Isso. Primeira vez. E quem que errar, vamos fazer desafio, né? Porque esses caras, senão o cara quer ficar só tirando aí, gastando a bala da Senfa aqui e não quer pagar nada. Então, o pior, 30 flexões. E paga a pizza. Vai pagar a pizza, hein? De camarão, viu? Camarão? Camarão vai ter. Oi. A pizza? Hã? Você é convidada. Então, mas hoje eu não posso, mas a gente vai marcar o dia da prova de pagar a Você pizza. Beleza? convidado. Vamos Fechou. lá, bora pro tiro. E depois a Vaninha, a gente vai atirar e depois ela vai atirar. Ela vai mostrar como é que se faz. Tá bom? Vamos lá pro desafio então. Bora, galera. Aí, professora Vânia, aqui, ó. Agora a gente tá na hora da verdade aqui, né? É a hora da A verdade. gente atirou lá, tal, tirou uma onda, mas o negócio tava valendo. Aqui, ó, vamos pra valendo. pontuação aí, Já você. tiraram de bereta, 9mm. O Emerson fez 28 pontos, espalhadinho, mas fez. O Peu fez também 28 pontos. Vocês acreditam, meu? Vamos ter que rachar essa pizza. E o meu amigo Davi fez 33, arrebentou, abalou, não vai pagar nada, nem Campeão pizza de e nem 360 flexão. graus. Nosso primeiro desafio, gente, já saí campeão, hein? Ó, a pizza é deles, agora vai ter que pagar, viu? É, parça. Pizza e flexão. Tem que pagar essa pizza. Não vai ter agora, jeito, vamos ter que pagar a flexão e pagar a pizza aí, né? hein? Então vamos ter que pagar, aqui, ó, Emerson, aí, tá ó. na dancinha. Faz a dancinha aí, vai. Vai aqui a dancinha, vai. Isso. Sei não, hein? Essa Aí, galera, ó, agora eles vão pagar aqui, a flexão foi combinada. Primeira parte do desafio, flexão. Agora a segunda é mais tarde na pizza. Bora, rapaziada. Vamos fazer como? 30-30, 15-15? 15-15, vai, 15-15. Vou dar um boi. Vou dar um boi pra vocês aí, vou dar um boi. Que mais tarde tem a pizza. 1, 2, 2, 3, 3. 6, Vamos lá. 7, 8, 11, Não valeu. 12, Não valeu. eu tô roubando, meu. 14, 15, eu paguei, hein? Ó, o depois não paga, hein? Aí, o Emerson aí, ó. Vai ter que pagar a pizza ainda. Eu fiz de manhã ainda, hein? Eu treinei de manhã ainda. de manhã também. Salve, salve, galera, como combinado. Ó os meninos aí, ó.
Aí, ó. Ó, o desafio foi feito, tá sendo cumprido, hein? Os caras me roubaram na pontuação lá do tiro, lá, viu? Me roubaram. O Emerson perdeu na flexão também. Mas eu vou pagar só metade também aqui, viu? Vai pagar Vou pagar só metade, vou pagar na flexão. Ó, e a pizza, a gente vai pagar aqui, ó. Premiado. A melhor pizza que tem da região, chama Conceição, região, pode vir aqui que é a melhor pizza que tem. Valeu, Teixeira. Valeu, Teixeira. Obrigado, satisfação, viu?